Bom dia, meu nome é Bárbara e irei apresentar o trabalho intitulado Influência da idade das sementes na germinação in vitro e aclimatização de Brassavola martiana orquidácea, sob a orientação do professor Wagner e com a orientação da professora Laís. A família Orquidácea é a maior e mais diversificada família dentre as angiospermas, segundo Ventura 2007. Moreira Tomba Zanetti 2007 dizem que na natureza a germinação dessas plantas não passa de 5%, uma vez que suas sementes possuem pouca ou nenhuma reserva e necessitam de associação com fungos micorrízicos para que o processo ocorra. Deste modo, o cultivo in vitro, método utilizado no presente estudo, vem sendo uma alternativa viável para a propagação das orquidáceas. Lauser e colaboradores, 1994, apontam que as sementes de orquídea podem ser coletadas em grandes quantidades e armazenadas por longos períodos de tempo. No cultivo in vitro, a temperatura é um fator importante, segundo os autores Nievola e colaboradores 2005 e Johnson e Kane 2012, pois controla reações metabólicas celulares e exerce influência nas atividades fisiológicas das plantas. Outro fator relevante quando se propaga plantas in vitro é a necessidade de um período de aclimatização antes que as plantas possam ser transferidas para o ambiente natural. Brassavola martiana, espécie do presente estudo, é nativa do Brasil e possui grande potencial econômico, devido à beleza de suas flores, sendo bastante procurada por colecionadores de orquídeas. Outras atividades antrópicas têm levado à perda de habitats naturais e têm colocado cada vez mais espécies dessa família em risco, incluindo Brassavola martiana. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar aspectos relacionados com a germinação e o desenvolvimento in vitro, bem como a climatização da orquídea Brassavola martiana. Aqui nós temos uma imagem de um exemplar da espécie que se encontra no orquidário da UFT de Porto Nacional. Quanto aos materiais e métodos para os estudos de germinação, plantas crescendo no orquidário da UFT de Porto Nacional foram polinizadas manualmente, tanto em autopolinização quanto em polinização cruzada. Posteriormente, sementes oriundas de frutos coletados e armazenadas em refrigerador a 5 graus Celsius, com 210, 240, 270 e 300 dias após a polinização, foram inoculadas após asepsia com hipoclorito de sódio a 15% em meio MS 50, suplementado com 0,4 mg por litro de tiamina, 100 mg por litro de milrinusitol e 2% de sacarose, totalizando 10 repetições por tratamento. Quanto aos estudos de temperatura, plantas oriundas de cultivo in vitro sem raízes foram transferidas para frascos Erlenmeyer contendo meio de cultura Knudson, acrescido de 0,57 micromolar de benziladenina e 0,57 micromolar do ácido naftaleno acético. As plantas foram mantidas em câmaras de crescimento com temperaturas ajustadas para 25, 30 e 35 graus Celsius. Os resultados foram avaliados após 120 dias de cultivo por meio das seguintes variáveis: número de brotos e raízes formados por explante, comprimento do maior broto e da maior raiz. Quanto à segunda fase de aclimatização, 45 plantas oriundas da fase 1B do PIBIC do ano anterior foram transferidas para orquidário em potes individuais contendo substrato ouro negro e casca de pinos, nas proporções de 1:0, 1:1 e 0:1. Na imagem, nós podemos observar as proporções de 0:1, 1:0 e 1:1, respectivamente. As plantas foram mantidas durante 90 dias no orquidário sob tela sombrite com 75% de retenção da radiação solar. Ao final deste período, as plantas foram avaliadas por meio das seguintes variáveis: porcentagem de sobrevivência, altura das plantas, número de folhas, número de raízes e comprimento da maior raiz. Além disso, foi realizada a quantificação de pigmentos fotossintéticos para os 3 tratamentos. Quanto aos resultados e discussão sobre os estudos de germinação, sementes com até 300 dias após a polinização, oriundas tanto de autofecundação quanto de fecundação cruzada, não germinaram, o que foi um resultado inesperado, uma vez que Alves 2018 relatou que sementes de Brassavola martiana com 210 dias de idade apresentaram 64,4% de germinabilidade. Sendo assim, foi realizado o teste de tetrazóleo para verificar a viabilidade das sementes, conforme Suzuki e colaboradores 2012. Na imagem, em A, observamos sementes de Brassavola martiana sem embriões viáveis e algumas até mesmo sem embrião, o que demonstra que o processo de embriogênese nem mesmo chegou a acontecer.
Para efeitos comparativos, sementes de catacetum macrocarpum também foram submetidas ao teste de tetrazóleo e se mostraram viáveis com seus embriões colorados em vermelho, enquanto as sementes de Brassavola martiana apresentavam seus embriões esbranquiçados, ou seja, não vivos. O armazenamento de sementes de orquídea em baixas temperaturas tem sido reportado por diversos autores sem afetar negativamente o processo de germinação. Seton e colaboradores de 2010 destacam as mudanças climáticas regionais como um fator que afeta muitos sistemas naturais, podendo assim prejudicar processos fisiológicos das plantas. É possível que mudanças meteorológicas ocorridas antes e após a polinização tenham afetado o processo de embriogênese no ano de 2019. Para os estudos de temperatura, podemos observar na tabela 1 que todas as variáveis apresentaram diferenças significativas, sendo superiores no tratamento de 25 graus Celsius. Para a Psigomorphis pusilla, foi relatado que o melhor crescimento foi obtido a 27 graus Celsius, temperatura semelhante à média das regiões tropicais no Brasil, onde a espécie é amplamente distribuída. Apesar disso, quando testaram as temperaturas mínima e máxima ocorrentes no local de origem, os resultados não foram positivos no cultivo in vitro, segundo os autores Vaz, Figueiredo Ribeiro e Kerbal, em 2004. Isso, por sua vez, indica que nem sempre a melhor temperatura para o desenvolvimento ex vitro da espécie vai corresponder à melhor temperatura para o desenvolvimento in vitro da mesma, e poderia explicar o fato da temperatura de 25 graus Celsius se mostrar melhor para a Brassavola martiana in vitro, enquanto essa espécie se desenvolve em temperaturas muito mais elevadas no ambiente natural. Na imagem, podemos observar que no tratamento de 25 graus Celsius em A, as plantas apresentaram-se bem vigorosas quando comparadas com os tratamentos de 30 e 35 em B e C, respectivamente, onde nós podemos observar folhas com manchas ou completamente necrosadas. Para os resultados referentes à segunda fase de aclimatização, foi possível observar a diferença significativa apenas para uma das variáveis, que foi o comprimento da maior raiz, que se mostrou superior no tratamento 1:1. Entretanto, o mesmo tratamento se mostrou numericamente superior aos demais em todas as outras variáveis, exceto a porcentagem de sobrevivência. Quanto aos teores de pigmentos fotossintéticos em Brassavola martiana, observamos diferenças significativas para a clorofila A e clorofila B, sendo que a clorofila A foi estatisticamente superior no tratamento de 1:1, enquanto a clorofila B foi estatisticamente superior no tratamento 1:0, enquanto que não houve diferenças significativas para os carotenoides. Mengarda e colaboradores de 2017, ao testarem diferentes substratos para a climatização de Brassavola tuberculata, recomendam o uso dos substratos Plantmax e vermiculite na proporção de 1:1. Segundo os autores, esses substratos proporcionaram uma boa aeração para as raízes, o que favoreceu o desenvolvimento das plantas. No presente estudo, o substrato ouro negro também é benéfico no quesito aeração das raízes, enquanto que a casca de pinos triturada favorece a fixação e o crescimento das raízes de maneira semelhante à que ocorre em forófitos no ambiente natural. Nessa figura, podemos observar em A um melhor desenvolvimento da parte aérea da planta no tratamento de 1:0. Em B, temos um melhor desenvolvimento da parte radical no tratamento 0:1, enquanto que o tratamento 1:1 em C se mostrou benéfico tanto para o desenvolvimento da parte aérea da planta quanto do seu sistema radical. Desse modo, concluímos que sementes com até 300 dias após a polinização não germinaram sob condições in vitro, o que foi corroborado pelo teste de tetrazóleo. Os experimentos de temperatura mostram que a temperatura ideal para o desenvolvimento in vitro da espécie é de 25 graus Celsius. E quanto à segunda fase de aclimatização, as plantas devem ser mantidas em potes individuais, contendo substratos ouro negro e casca de pinos na proporção de 1:1. É recomendado que a transferência das plantas para viveiros seja realizada durante o período chuvoso. Estas são as minhas referências e obrigada!